Olá, uma ótima tarde a vocês. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 17 de setembro. E você sabe, você está nos acompanhando aí pelo canal do Boi, pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura, como a NET, como a TV Claro, pelo YouTube, pelo Facebook e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos, que bom estar contigo a partir de agora. E olha, nessa edição do Agricultura BR, você vai conferir informações muito importantes para o seu negócio. E olha, falo dos efeitos do petróleo sobre as commodities agrícolas, continuo falando sobre esse assunto porque ainda há previsões importantes sobre esse tema. Contudo, hoje o mercado ele volta para os seus fundamentos tradicionais, principalmente de soja no cenário internacional, e deixa um pouco de lado o que vem acontecendo em torno do problema com o petróleo no mundo todo. Você vai acompanhar nessa edição situações que são ligadas a financiamento agrícola, disposição de recurso financeiro, porque cada vez mais nós vamos ouvir falar menos de crédito agrícola e você vai entender hoje por que eu estou dizendo isso. O Agricultura BR vai trazer também em destaque informações a respeito do que deve acontecer com cenários para milho e principalmente mercado físico nacional. E eu vou abrir o programa falando a respeito de uma situação que pode representar uma oportunidade importante para o Brasil. Isso porque a Coreia do Sul, nesta madrugada de terça-feira aqui no Brasil, confirmou o primeiro caso de peste suína africana no país. De acordo com o governo, através de nota oficial, isso aconteceu na fronteira com a Coreia do Norte, num município, uma cidade chamada Paju. E lá na cidade de Paju foi o mesmo proprietário, que tem ali 4 propriedades rurais, que teve identificado o problema do vírus que tem a peste suína africana. Com isso, 4.000 animais precisaram passar pelo rifle sanitário, passou por abate e tem agora esse risco sobre o rebanho sul-coreano. A Coreia do Sul, de acordo com os dados oficiais do país, tem um rebanho total de suínos de 11 milhões e 200 mil cabeças. E, evidentemente, ali tem uma importância extremamente relevante. Então, é uma situação de preocupação para os sul-coreanos? Mas abre, como eu disse, uma nova oportunidade, já que a Coreia do Sul é um país desenvolvido, que normalmente em suas exportações paga muito bem sobre aqueles produtos que estão sendo importados, tem um nível de exigência maior e agora deve passar também pelos mesmos problemas que a China tem enfrentado durante esse ano de 2019 com a peste suína africana. A Agricultura BR fala agora de soja e olha, agora os fundamentos em relação ao mercado da oleaginosa no cenário internacional voltam para suas características. Nós tivemos uma segunda-feira muito conturbada. Essa segunda-feira foi conturbada por conta das questões ligadas ao petróleo, ao ataque que aconteceu no Oriente Médio, na maior refinadora de petróleo do mundo e principalmente quando se estabelece o tempo que vai se levar para recuperar a situação naquele estado, naquela refinaria. Então, traz fortes preocupações, sim, há uma troca de acusações em torno de quem que é o responsável, mas o que importa é o seguinte: petróleo subindo, como vimos disparar dos maiores valores desde a Guerra do Golfo, desde 1991. 1990 foi o maior pico que nós tivemos de preço de petróleo no cenário internacional, na Bolsa de Londres, foi exatamente quando o ex-presidente do Iraque, Saddam Hussein, invadiu Kuwait. Depois tivemos um novo pico em 1991. Esse pico de agora, ele só é menor do que esses dois. Portanto, a situação realmente é grave, é de preocupação. E ele traz uma tendência a elevar os valores de petróleo e, com isso, todos os combustíveis possíveis, sendo fósseis ou sendo aí renováveis, como é o caso do etanol,
feito de milho ou de cana-de-açúcar, ou o biodiesel, que no caso pode ser feito entre outros elementos de soja. Hoje deixamos de lado um pouco esse fundamento. Nos Estados Unidos, o clima tem ajudado um pouco mais ali a produção norte-americana, e hoje nós temos a Bolsa de Chicago agindo ou sendo operada sobre essa influência. Você tem aqui os negócios conosco, mostrando uma queda de 2 a 3 pontos aqui nos contratos, nas posições de mais curto prazo. Novembro volta a operar abaixo de 9 dólares, vem a 8 dólares 97 centes o bushel. Janeiro, 9 dólares 10 centes mais 4 por bushel. Março, 9 dólares 23 centes o bushel. E maio, com negócios a 9 dólares 33 centes mais 4 por bushel. São os negócios que destacamos agora para a soja negociada na Bolsa de Chicago. E olha, essa questão da petroleira saudita, ou essa refinaria, é claro que influenciou todos os negócios, influenciou o commodity agrícola, então é claro que o mercado financeiro influenciou muito também. E olha, dólar não é diferente. O dólar foi bastante impactado sobre essa questão. Vamos saber agora como é que vem o dólar, se já busca alguma estabilidade. Vem operando alta, com alta de 0,23%, dólar voltando a ser negociado a R$ 4,10 neste momento, volta a esse patamar. Dólar vem aí então com ganhos nesta terça-feira. E olha, o Agricultura BR agora traz para você um pouco do que tem acontecido com esse mercado. Se essas questões que estão ligadas à área petroleira influenciam, impactam tão diretamente o mundo todo, até das commodities agrícolas, imagina no mercado financeiro. E este assunto que eu vou tratar com o Walter Pulga Júnior agora, ele está aqui comigo. Pulga, será que hoje estamos tendo um dia mais tranquilo? Porque para recuperar essa refinaria, que para alguns é a maior do mundo, vão levar alguns meses. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, nós teremos aí um período mais difícil no que diz respeito ao abastecimento de petróleo. Mas os norte-americanos já tomaram atitudes, anunciaram a utilização de reservas estratégicas caso haja problemas de abastecimento. Então, de certo modo, o mercado reage positivamente. O que movimenta o mercado financeiro hoje, além desse problema de bombardeamento, né, que ocorreu de um ataque à grande empresa produtora de petróleo saudita, é a decisão amanhã do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, que deve anunciar a sua política política monetária para, na verdade, tratar de juros, né, Fabiano? E juro é o que interessa. Aliás, amanhã nós teremos a decisão do Federal Reserve e teremos também um anúncio do que vai ocorrer no Brasil, porque o Banco Central, logo depois das 18 horas, também anuncia a sua decisão, a decisão do Conselho de Política Monetária do Banco Central sobre taxa de juros, taxa Selic. E a perspectiva é que caia mesmo. Então, os agentes do mercado financeiro aguardam o resultado desse encontro aí do Copom e, lógico, a decisão da política monetária do Banco Central americano. Agora, os agentes estão atentos também sobre dados da produção industrial nos Estados Unidos, viu? Há já expectativa, segundo Mark Raifebelli, do UBS, né, da União de Bancos Suíços, não acreditamos que uma desaceleração da produção da indústria seja suficiente para, disse ele, né, uma recessão global mais ampla. Isso cai como um bálsamo no mercado, né, porque há temores de que ocorra uma recessão mundial. Mas é uma questão importante, segundo os técnicos do UBS, saber se essa fraqueza da indústria americana vai se expandir para o consumo, provocando uma recessão mais forte nos Estados Unidos ou mesmo no mundo. É isso que o mercado está de olho. Agora, vale lembrar que nessa reação que nós tivemos hoje para o dólar passou de R$ 4,11, foi a R$ 4,11 mais 22, Fabiano, eu estou acompanhando aqui, na mínima foi R$ 4,09, ou seja, vai mantendo o movimento de alta o dólar. E o que ocorre no mercado de bolsa? Bom, o mercado de bolsa não é muito diferente não, né? O mercado de bolsa também reagiu negativamente ontem, logo pela manhã. Quem acompanha a Agricultura BR deve lembrar, nós tivemos um movimento de baixa na Bolsa ontem pela manhã, mas hoje, de novo, um movimento de baixa na abertura dos negócios e em seguida uma alta. A nossa Bolsa sobe agora 0,17%, opera aos 103.850 pontos aproximadamente. Mas eu vou ressaltar que nós já passamos hoje dos
103.900 pontos. Portanto, há uma reação positiva aí. Entre os papéis mais negociados, nós temos na Bolsa neste momento, nós temos papéis da Gol, temos papéis que são negociados em grande volume, né, que estão entre as maiores altas, mas continua, lógico, Petrobras. E a Petrobras, entre as mais negociadas, vem em baixa hoje. Depois de uma forte alta ontem, em função de preços de petróleo em alta, as ações da Petrobras vieram em alta, mas hoje já corrigem novamente. Ou seja, o mercado procura uma certa calmaria hoje, no aguardo das atitudes que serão tomadas em relação ao ataque feito a essa grande empresa lá na Arábia Saudita e, de outro lado, a decisão que sai amanhã do Banco Central dos Estados Unidos, em particular aqui no Brasil, do Banco Central Brasileiro. De olho na informação, o dólar continua em alta, mas não é uma explosão. E a Bolsa continua em alta, mas também não é uma explosão. O mercado vai se acomodando na medida em que os fatos vão ocorrendo e ocorre alguma especulação, mas desta vez, pelo menos, a especulação não é tão acentuada, viu, Fabiano? É esperar até o final do dia se alguma notícia não vem chacoalhando o mercado, mas a princípio não. Então vamos manter o sossego sabendo que o dólar vai se manter aí na faixa de 4,10, a Bolsa opera em alta, provavelmente vai chegar aos 104 mil pontos, abaixo de 103 por hoje, não é esperado. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta, vai trazer informações ainda aqui nessa edição do Agricultura BR. Por aqui eu falo a respeito de como que vem se comportando a soja negociada em alguns dos principais portos do Brasil. E olha, se por um lado nós temos neste momento prêmios menores, de acordo com a Grãos Corretora, nós temos prêmios de 83 pontos em relação aos portos de Paranaguá e Santos. Por outro lado, houve um fortalecimento do dólar, a R$ 4,10, e soja em Chicago voltou a operar em patamares que podemos dizer que é quase dentro da normalidade, acima de $9, algumas posições até mais do que isso. Então, nós temos até algum ganho entre essa segunda e terça-feira para a soja no porto, e os dois portos aqui que nós trazemos de referência vêm com valores na paridade de R$ 85,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, é o que trazemos em destaque aqui no Agricultura BR. Agricultura BR, que vai para o intervalo comercial, mas não antes de eu convidá-lo a participar do programa. Participem conosco, participe, manda foto, manda vídeo, manda aquilo que você quer ver no programa no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Continue conosco, porque na volta nós vamos falar sobre o mercado de milho, vamos saber como é que vem os preços sendo praticados e muito mais. Eu volto em instantes. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o milho. E no estado do Paraná, de acordo com o Departamento de Agricultura, de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, por lá, 24% da área destinada ao cultivo de milho em primeira safra já foi semeado. E 90% dessas lavouras estão em boas condições. É o que nós vamos mostrar agora, números do DERAL em torno do milho no estado do Paraná. Está aqui na área, está aqui na tela, a área total de 335.815 hectares, que deve ser aquilo que vai ser cultivado nesta campanha 2019-2020 de milho em primeira safra. A área, até o momento, chegou a 24% do plantio e, como eu havia dito, 90% em boas condições, está desenvolvendo bem o milho no estado do Paraná. O estado do Mato Grosso tem elevado o volume de milho exportado. Egito, o Vietnã e o Irã têm sido alguns dos principais destinos e esses três países juntos estão dominando 35% do que é exportado de milho do estado do Mato Grosso. E quem explica os números é o repórter Valdir Pacheco. De acordo com o último boletim semanal do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, este ano os principais países compradores do milho mato-grossense são Egito, Vietnã e Irã.
que juntos representam 35,75% do volume comprado e acumulam um total importado de 4,23 milhões de toneladas. Segundo o Ministério da Economia, Indústria e Comércio Exterior, divulgou novos volumes exportados de milho brasileiro e o acumulado de janeiro até agosto somam 2,71 milhões de toneladas. Já Mato Grosso alcançou um total exportado de 11,83 milhões de toneladas, contribuindo com 52,11% de participação nos embarques destinados para compradores de diversos países. Desta forma, os volumes foram notadamente maiores se comparados com 2018. Para o mesmo período de janeiro a agosto, a razão de uma colheita antecipada e de uma produção recorde no estado. Assim, o milho mato-grossense tem avançado no cenário internacional com possibilidade de expandir ainda mais os volumes se os preços continuarem atrativos para a exportação do cereal. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. O estado do Mato Grosso tem essa questão ali do FETAB do milho, tem afetado o preço, a rentabilidade principalmente do produtor. Entretanto, os valores eles permanecem muito firmes no país, de vez em quando cede um pouco, mas volta a ter perspectivas melhores. É o que nós vamos mostrar agora, como que está os números, né, os valores para a paridade em alguns dos portos brasileiros, Santos e Paranaguá. E nós mostramos aqui, mais uma vez, o milho vindo com nova elevação. Santos tem aqui valor a R$ 37,00 a saca de 60 quilos, enquanto que Paranaguá vem a R$ 36,00 a saca nesta terça-feira, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Olha, vamos falar de mercado de milho lá nos Estados Unidos, é a Bolsa de Chicago que eu trago agora. Os fundamentos que eu falei sobre soja estão servindo para o milho também. Milho ontem vinha, de certo modo, sendo influenciado positivamente pelas questões ligadas ao problema com a usina petroleira lá na Arábia, lá no Oriente Médio, que foi atingida, teve problemas, isso pode trazer elevação principalmente para etanol, mas hoje está aí seguindo mais os fundamentos do próprio mercado. Com isso, há uma cedência aqui nos valores, vai perdendo 4 pontos. Setembro vem a $3,69 mais 4 bushel, dezembro $3,81 mais 6. Temos negócios na posição de março a $3,90 mais 2 o bushel e maio $3,97 mais 2 por bushel. São os negócios que trazemos agora em destaque aqui no Agricultura BR. Agricultura BR sempre trazendo para vocês as informações que são importantes para o seu negócio. E no próximo bloco não vai ser diferente não. Isso porque o Rabobank trouxe uma informação importante para o mercado. O déficit global de café na próxima safra deve ser maior e com isso pode melhorar um pouco o preço do café, principalmente aqui no Brasil, que é o maior produtor e exportador de café do mundo. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já, mas você não deixe de participar do programa conosco. Você participa através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já. E olha, o déficit global de café deve ficar em 4.100.000 sacas, foi o que mostrou o relatório trimestral do Rabobank, que demonstra que deve ter essa situação e que por conta dela pode trazer uma melhora em relação aos valores negociados para o café no mundo. Um fator importante que é apontado pelo Rabobank é em torno do que está acontecendo no momento, porque pode acontecer de ter mudanças no futuro por conta da florada brasileira e também o início da colheita do café no Vietnã e na América Central. Sobre os valores, o Rabobank informa o seguinte, que eles devem permanecer voláteis, em especial na Bolsa de Nova York, onde se negocia café arábica. Isso acontece por conta do câmbio, que continua de uma maneira um pouco instável e, por isso, a volatilidade. O Rabobank aposta em valores de negociação de $1,05 por libra-peso na Bolsa de Nova York
para o café arábica. Um outro dado importante é em relação à safra atual, e essa safra atual, de acordo com o Rabobank, deve ficar ainda num ambiente chamado pelo banco de desafiador. Esse ambiente desafiador, que é apontado pelo Rabobank, ele ocorre por conta das situações que há na atualidade, principalmente por conta do superávit global, que chega a 6.900.000 sacas para a campanha atual. Então, temos aqui um final de ano bastante complicado para o cafeicultor ainda, por conta do superávit, alguma melhora esperada por conta do déficit global de 4.100.000 sacas para a próxima campanha, de acordo com o relatório trimestral de café do Rabobank. E já que essa situação é complicada mesmo para o cafeicultor sabe disso muito bem, tem muita gente falando a respeito de uma espécie de ajuda. Inclusive, se pegarmos historicamente, já aconteceu situação semelhante para o mercado do café aqui no Brasil. Está se falando num subsídio que está sendo proposto, mas vários órgãos importantes estão se pondo contra ter essa ajuda aos cafeicultores brasileiros. Para falar sobre esse assunto, eu volto a conversar com Walter Pulga. Pulga, como que funcionaria esse fundo, esse subsídio, pelo menos momentâneo, para a cafeicultura nacional? Olha, Fabiano, é uma proposta bem diferente, né? Porque vamos lembrar que a reclamação é geral. O preço mínimo para café arábica, estabelecido aí pelo governo, é de R$ 362,53 a saca. Para o café Conilon, R$ 210,13 a saca. Os cafeicultores reclamam muito, essa é a verdade, de que esse preço mínimo está muito inferior ao que eles deveriam receber. Portanto, eles pedem uma ajuda para o governo. E essa ajuda foi encaminhada oficialmente pelos deputados mineiros Emidinho Madeira, do PSB, e Diego Andrade, do PSD. E ela prevê que os produtores poderiam receber uma ajuda, né, um subsídio do governo, um prêmio, se vendessem o café dentro de uma faixa de preços que varia conforme a espécie do grão. Qual é a ideia dos deputados? O produtor de café receberia um prêmio se vendesse o produto acima de R$ 438,15 a saca de 60 quilos, no caso de café arábica, e até um teto de R$ 488,15 por saca. O atual preço mínimo, como se sabe, é R$ 362,53. Portanto, eles teriam que vender nessa faixa de preço, comprovar essa venda em valor maior, e o governo daria um prêmio de aproximadamente aí R$ 50 para cada saca vendida com valor acima. No caso do Conilon, a faixa que seria suscetível aí a esse novo subsídio iria variar entre R$ 298,61 e R$ 348,61. O preço mínimo é R$ 210. Então, o cafeicultor teria de vender acima de R$ 298 a saca e no máximo R$ 348 para fazer jus a esse prêmio. Ora, o governo tem se mostrado contra. Quando eu falo governo, eu falo os técnicos do Ministério da Agricultura. Primeiro, porque isso demandaria aí a R$ 50 por saca, o governo precisaria reservar R$ 500 milhões para atender aí as negociações dos cafeicultores. Ou seja, né, eles seriam destinados aí para aquisição de até 300 sacas por produtor, num total de 10 milhões de sacas, 20% da produção nacional. Precisa, lógico, separar esse dinheiro. E o governo está numa situação bem delicada para isso. A intenção, segundo a Comissão Nacional de Café, lá da Confederação Nacional de Agricultura, e quem disse isso é o coordenador Breno Mesquita, a intenção é estimular o produtor a segurar o café e vender nessa faixa de preço mais alta. Aí sim, ele ganharia um prêmio do governo. Mas o governo não tem só limitações financeiras, não. Há receio, e quem explica isso é Eduardo Sampaio, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Fabiano, é de que isso acabe determinando o fim do Programa de Garantia de Preços Mínimos, ou seja, os preços mínimos para o café estão estabelecidos. Se forem concedidos mais subsídios, em especial para o café, daqui a pouco o pessoal do arroz, pessoal do leite também vai pedir subsídio e ajuda para enfrentar problemas de mercado. Então, o que propõe Eduardo Sampaio? Que nesse momento o governo não faça intervenção no mercado do café, deixe essa proposta de lado, né? E os técnicos do Ministério da Agricultura concordam com isso,
Porque o problema do café não é restrito ao Brasil, não está restrito ao Brasil. Todos os países produtores de café no mundo têm a mesma dificuldade. Então, a argumentação dos técnicos do governo é que não é necessário fazer a intervenção agora, portanto, não se aceita essa proposta dos 2 deputados de Minas Gerais. Está aí a questão, mas uma coisa é certa. Muito difícil que isso acabe avançando. Como já disse Eduardo Sampaio, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, caso o Congresso aprove uma lei concedendo esse subsídio, isso vai terminar na Justiça. E até lá, muito tempo vai passar, o cafeicultor já não teve a ajuda que precisava para passar por esse período difícil. É preciso encontrar outras soluções, segundo técnicos do Ministério da Agricultura. O mercado trabalha com preços mais baixos, nós temos noticiado isso constantemente, você tem alertado para isso. É um período difícil. No momento, só uma saída: baixar ao máximo o custo de produção e tentar equalizar as contas, esperando que o mercado melhore lá na frente. A princípio, não há outras saídas. Subsídio será muito difícil que o governo ceda nesse aspecto. É com você, Fabiano. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre CPR aqui no Agricultura BR. Mas, por enquanto, a gente continua trazendo informações a respeito do setor da cafeicultura. A situação é bastante preocupante, principalmente em relação à rentabilidade do produtor. E dentro dessa questão, vamos falar um pouco a respeito das estimativas que foram apresentadas pela Conab em torno da produção nacional. Vamos mostrar um pouco o que vem acontecendo com a produção brasileira de café. Eu tenho aqui nessa tela a produção estimada. Olha só, 48.990.000 sacas de café. Influenciada pela bienalidade negativa e afetada pelas más condições climáticas, a safra brasileira tem queda de mais de 20% em relação a 2018, com uma produção total estimada em pouco menos de 49 milhões de sacas. Os números estão no terceiro levantamento do café. Aqui fica muito claro uma queda de 20% em relação à produção nacional. Eu sigo falando de café e agora vamos ver como é que está a situação de divisão entre café arábica e também café conilon aqui no Brasil. Nós temos aqui uma redução bastante evidente do café arábica, que ficou com registro de 34.470.000 sacas, um recuo de 27,4%. Já o café conilon aqui no Brasil, ele vem com um registro de produção de 14.520.000 sacas, uma alta de 2,5% de acordo com os números que foram apresentados pela Conab. Os baixos números da safra tiveram reflexo inclusive nas exportações brasileiras, que em agosto atingiram cerca de 3.200.000 sacas, uma redução já de 9,5% para os embarques nacionais. Eu estou falando de volume. Quando eu falo de receita das tradings que operam no café, aí a redução é maior, a redução chega ali a 20%, porque o café tem um valor menor, aí infelizmente, no mercado internacional, até por isso que estamos falando agora de dispositivos financeiros de apoio ao cafeicultor brasileiro. Vamos saber agora como é que estão os negócios com o café arábica. Café arábica negociado na Bolsa de Nova York, que é a maior praça de negociação de arábica do mundo. E nós temos, neste momento, café cedendo. Café cede ali quase 3,5 pontos. Dezembro vem a $1 mais 85 a libra peso. Março, $1 4 centes mais 50 a libra peso. Maio, $1 6 centes mais 85. E a posição de julho, $1 9 centes por libra peso. Recuando ali, tem muitas situações que estão impactando no café, mas principalmente neste momento as questões ligadas ao dólar, essa instabilidade com a moeda norte-americana mexe e mexe bastante com o preço do café. Vamos falar agora do café robusta, negociado na Bolsa de Londres. Eu lembro que em breve teremos início aí da colheita do café robusta no Vietnã, que nesta variedade
é o maior produtor do mundo. Vamos saber então como é que está agora. Robusta, referência importante para o Conilon no Brasil, vem com queda também, essa queda vai ficando em torno de 1,15%, 1,20%. Posição de novembro é negociada a $1.313 a tonelada. Janeiro, $1.341. Março, $1.368 por tonelada e maio com queda de 1,22%, negócios a $1.393 por tonelada, nenhuma posição para a Robusta em Londres, acima agora ou no piso de $1.400. Quanto mais se aproxima a colheita vietnamita, maior a tendência de queda. A Agricultura BR agora traz em destaque para você que no próximo bloco nós vamos falar de defensivos agrícolas e também que o Diário Oficial hoje trouxe uma série de organizações, vamos dizer assim. Teve as liberações publicadas, inclusive do Floripan, que eu falava nesta última segunda-feira. Olha, aproveite para entrar em contato conosco, pode opinar sobre esse assunto também, defensivos agrícolas. Há muita gente no país falando muita bobagem a respeito deste assunto. Então, entre em contato. Nosso WhatsApp é o 67996562266. A Agricultura BR vai para o intervalo, mas volta já. E o Diário Oficial da União, nesta terça-feira, trouxe a publicação, o registro de 56 defensivos agrícolas, sendo que desses 56, boa parte de produtos genéricos e 7 deles vindo aí como produtos novos. É uma situação importante para o produtor rural, para o agricultor, para o pecuarista, para aplicar defensivos que são mais adequados ao seu tipo de produção e, no caso, principalmente dos genéricos, ter variação para conseguir melhor negociação, ter mais laboratórios fazendo esse tipo de produto. Entre os produtos que foram atualizados, um dos novos é o Fluopiran, que tem ali uma função muito interessante como fungicida e nematicida, que é para combater nematóides. Pode ser aplicado na soja, no milho, na cana e também no feijão. Então, traz ali uma situação bastante favorável. No caso do Fluopiran, essa molécula, ela estava para ser aprovada há 10 anos no Brasil e não entrava aí dentro dos registros, né, durante esses últimos 10 anos. É um produto ou uma molécula extremamente utilizada na Austrália, na União Europeia, nos Estados Unidos, e o Brasil, que é o segundo maior produtor agrícola comercial do mundo, ainda não tinha a liberação da molécula. Sobre este assunto, a Agricultura BR lembra, né, nós vivemos uma situação de muita crítica neste momento ao agronegócio, principalmente em relação aos defensivos agrícolas. O fato é que o número de defensivos agrícolas que foi liberado durante esse ano de 2019 pode até ser um número que não se via antes, mas não se via antes porque não estava sendo feito esse trabalho de avaliação, de impacto, avaliação de desempenho e principalmente como que ele vai se desempenhar junto ao homem e junto às produções. Começou a ser feito esse ano e com isso teve a liberação de diversos defensivos agrícolas, de moléculas, de produtos químicos que facilitam muito e dificultam a contaminação. Produto utilizado de maneira correta, adequado para cada tipo de cultura, garante um melhor desempenho para a produção rural, maior segurança para quem produz e também para quem consome. Os desafios para a aplicação do dicamba, um herbicida que vem apresentando aumento de uso por parte dos produtores aqui no Brasil. Eu estou com o professor João Paulo Rodrigues aqui do meu lado, professor da Universidade Federal de Uberlândia, que estuda a aplicação desse produto. Professor, obrigado pela sua participação. Qual a importância de se estudar a aplicação desse herbicida? O herbicida dicamba é um herbicida que tem um potencial bastante grande de auxiliar o produtor
a resolver os problemas que estão ocorrendo principalmente em função de resistência de plantas daninhas ao herbicida glifosato. Então, o herbicida glifosato tem sido bastante utilizado no Brasil, mas em algumas regiões ele tem apresentado alguns problemas em relação a algumas plantas daninhas. Então, o herbicida de camba realmente tem um potencial de aumentar o seu uso. Em função dessa possibilidade de aumento do uso do dicamba no Brasil, nós como universidade, como instituição de pesquisa, passamos a nos preocupar um pouco mais com esse produto, buscando realmente estudar a fundo a forma ou a melhor forma de se utilizá-lo no campo, para que a gente possa então ter uma eficiência de aplicação bastante grande, traduzido por lavouras com menos problemas fitossanitários, mas ao mesmo tempo uma aplicação eficiente com segurança ambiental, ou seja, evitando que tenha contaminação de áreas vizinhas, contaminações de agricultores e assim por diante. Quando a gente fala de sustentabilidade, como um estudo de aplicação como essa pode contribuir para esse setor? Com certeza, hoje o agronegócio ele está muito preocupado com a sustentabilidade, até porque a sociedade nos cobra como pessoas envolvidas dentro da cadeia do agronegócio, que de fato a gente tenha um processo produtivo sustentável. E dentro dessa sustentabilidade, então, nós incluímos a cadeia dos defensivos agrícolas, seja ele para o controle de pragas, para o controle de doenças e plantas daninhas. Então, hoje, isso é uma preocupação constante do agricultor, eficiência agronômica, mas ao mesmo tempo uma eficiência agronômica sempre com uma sustentabilidade ambiental. Então essa é uma preocupação tanto de instituições de pesquisa, mas ao mesmo tempo uma preocupação também do nosso agricultor. Professor, quais os caminhos a serem percorridos para a gente minimizar o impacto de problemas ambientais, como a gente vem acompanhando recentemente? Sem dúvida, nesse ponto entra a tecnologia de aplicação. A tecnologia de aplicação, ela está preocupada exatamente com a aplicação do produto, ou seja, a partir do momento que o produto sai de uma máquina de aplicação, ele precisa chegar ao alvo, porque se ele chega ao alvo, ele vai de fato exercer a função necessária que ele precisa e ao mesmo tempo sem prejudicar qualquer cadeia produtiva que esteja ao lado. Então a tecnologia de aplicação, ela exatamente nesse momento, ela entra para garantir que a gente tenha a chegada do produto na quantidade certa, no momento correto e da melhor forma possível. Então esse é o objetivo. Então hoje nós preocupamos muito com a qualidade do produto, mas qualidade do produto precisa estar aliado com técnicas de pulverização, que é na verdade a técnica que nós temos de pegar o produto, que hoje cada vez mais tem sido desenvolvido no mercado para danificar menos as áreas vizinhas e assim por diante, e ao mesmo tempo que a gente tem então a chegada desse produto no alvo da melhor forma possível. Tá certo, professor, obrigado pela sua participação. sba1.com é o endereço onde você pode rever essas e outras entrevistas e também ficar por dentro de toda a nossa programação. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Olha, algumas semanas, nós tivemos algo bastante polêmico acontecendo em uma das TVs por assinatura mais importantes do país. Ali se reuniram humoristas, atores e outras pessoas que pouco ou nada entendem perfeitamente ou imperfeitamente de agronegócio, de produção, de utilização, ou qualquer coisa que o valha, e discutiram produção no agronegócio. Teve gente aconselhando a não consumir produtos brasileiros, teve outro que disse que a contaminação é alta e com aquele embasamento que normalmente as pessoas que gostam de falar sobre qualquer coisa têm. Nenhum. Nem um embasamento técnico, nem um embasamento científico ou qualquer coisa que pudesse dar sustentação. Para muitos, isso foi mais uma bobagem que foi dita. Uma semana depois eles tentaram meio que corrigir, mas uma meia-culpa mal feita. Mas, para resumir, a Associação Brasileira de Marketing Rural vai abrir uma ação para ter um direito de resposta no programa que passa nessa TV por assinatura. Não vou entrar em mais detalhes, porque o Walter Pulga Júnior conversou com o representante e explica agora como é que vai funcionar essa situação. Bom, eu tenho aqui comigo hoje o vice-presidente da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, para explicar o que a associação, em nome do produtor rural, em nome dos homens do agronegócio, pretende fazer diante desse quadro. Obrigado por ter vindo, Nicodemos. Vamos explicar primeiro qual é a função da BMRA. O que vocês pretendem, já que é uma entidade que já tem algumas décadas, não? Exatamente, Walter. Primeiro, quero te agradecer pelo espaço que vocês abrem para que a BMRA venha esclarecer e até colocar um pouquinho
da sua intervenção nessa situação. A BMRA, ela é uma entidade que completa 40 anos esse ano e ela foi formada por profissionais de comunicação e marketing. Então, ela começou com a união de profissionais como Tejon, como Eduardo Dyer, Teresa Sanches, Dolly, enfim, uma geração de profissionais de marketing e comunicação que tinham por objetivo fomentar as boas práticas da comunicação e do marketing. E essa é uma missão que nós fazemos até hoje. Então, durante os últimos anos, tem passado presidentes também profissionais com visão de marketing e comunicação, como Maurício Mendes, Daniel Batistella, e hoje o nosso presidente é o Jorge Espanha, que é um executivo de grande multinacional, que tem uma visão de marketing bastante apurada e tem orientado a nossa associação para isso. Então, diante das situações que vêm acontecendo nos últimos tempos em relação às informações que são veiculadas sobre o agronegócio, especialmente sobre um dos programas da GNT, da qual o Fábio Porchat faz parte do grupo de apresentadores, foram veiculadas diversas informações que, na verdade, são infundadas, são informações equivocadas, algumas delas foram inventadas e que deturparam a imagem do agronegócio. Na verdade, não é nada daquilo. Pouco se falou o que de fato acontece. Então, diante dessa situação, a BMRA, cumprindo o seu papel de propagar a boa comunicação, a boa informação, entendeu que deveria intervir e entrou com um pleito junto à GNT para a retratação, para que ela abrisse espaço para que o agronegócio pudesse se posicionar, para que, de fato, informações verídicas fossem divulgadas. É importante colocar um pouco também de algumas premissas. A primeira delas, talvez seja, que nós estamos tratando com uma emissora ética, uma emissora responsável, com uma programação, com uma grade de programação, com profissionais excelentes. E isso é meio caminho andado. Haja vista que o último programa dessa semana, ela já levou um profissional do agronegócio para que pudesse esclarecer parte das informações. Então, nós estamos tratando com uma empresa ética. O segundo ponto, a segunda premissa, é que são apresentadores inteligentes. E o próprio Fábio Porchat, no último programa, ele inicia o programa dizendo que chegou um momento que alguém disse a ele, falou assim: Fábio, vem cá, deixa eu te explicar, o que você está falando não está correto. E, como um bom profissional, ele teve a humildade de escutar, e por isso levou um profissional do agro. Bom, o que nós pleiteamos? Que levemos outros profissionais. Profissionais, por exemplo, como da Exalc, da Embrapa, enfim, de instituições reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, para esclarecer e para fortalecer a imagem do que é o nosso agronegócio, que hoje, sim, é um dos pilares da economia do país. Bom, você ouviu aí Ricardo Nicodemos, vice-presidente da BMRA. Mais uma vez agradeço sua participação. É com vocês em Campo Grande. A situação é grave, né? Mas esse tipo de coisa realmente deixa... Porque influencia a população que às vezes não conhece, não tem acesso. E aí pessoas que são figuras públicas, que são queridas pelo público, quando falam um excesso de bobagem, como nós sabemos que aconteceu, realmente traz um incômodo bastante forte. E olha, daqui a pouco nós vamos falar sobre CPR, tem participação do telespectador, vamos saber como funciona, como são colocados à disposição novos recursos financeiros também para a produção agropecuária no país. São alguns dos temas que serão tratados depois do intervalo comercial. Notícias de Brasília, o estado do Mato Grosso do Sul garantiu 335 milhões de reais para investimentos em situações agrícolas e também urbanas, junto à SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. Saiba mais agora na reportagem de Saulo Lopes.
A reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento de Estados do Centro-Oeste foi presidida pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, obteve uma vitória para desenvolvimento no campo e também na cidade. São mais recursos disponíveis a todos os segmentos produtivos, setor rural, indústria, comércio, serviço, turismo. Então, todo aquele segmento que demandava recursos, através aqui do Ministério da Integração e da SUDECO, a gente aporta mais 335 milhões até o final de 2019. Isso é muito importante, porque são recursos que não tinham, então nós tínhamos um contingenciamento, uma falta de recursos, e agora foi disponibilizado esses valores que vão ajudar muito o setor produtivo em todo o Mato Grosso do Sul. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, conseguiu mais 335 milhões de reais a serem gastos até o final do ano em projetos no campo e na cidade, e um ponto extra para o meio ambiente sul-mato-grossense. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, prometeu ajuda urgente para acabar com as queimadas no estado. Então, tudo que o Estado realmente julgar oportuno é apresentado ao Ministério. O Ministério já tem toda a boa vontade e já dei autorização para isso, para que a gente faça o remanejamento de recursos necessário para que possa atender o Mato Grosso do Sul no que for, de fato, relevante, uma vez que lá está tendo um prejuízo ambiental, inclusive de fauna, de flora, e pode colocar em risco até as vidas humanas. Então, essa parceria, o Estado do Mato Grosso do Sul tem a certeza, e governador, o senhor não tenha dúvida disso, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a União vai socorrer, vai estar aqui para ajudá-lo no que for preciso, não tenha dúvida disso. De Brasília, Saulo Lopes. E por aqui o Agricultura BR agora traz a participação do telespectador no quadro Agricultura BR Responde. Vamos saber quem está participando conosco agora. Nós temos aqui na tela a nossa participação. É o Murilo de Souza, de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ele diz o seguinte: olá, o pequeno produtor consegue o financiamento CPR? Onde eu procuro? Então o Murilo se posicionou aqui, está querendo saber sobre CPR, como que isso vai funcionar. E olha, para responder essa questão, que eu sei que não é só do Murilo, mas de diversos produtores rurais pelo país, eu vou até São Paulo agora, vou conversar com o Walter Pulga Júnior, que recebe ali convidado para explicar para o Murilo e para todos nós como que o produtor rural, o pequeno produtor, pode ou não ter acesso a CPR. Pulga. Olha, Fabiano, é uma questão, a princípio, simples, mas lógico, exige aí do produtor, né, um mínimo de estrutura e conhecimento da emissão desses papéis. A CPR existe há mais de 20 anos, é amplamente utilizada. Mas agora nós temos aqui, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, o Bolsa Agro CPR, que serve para registrar as CPRs e dar segurança jurídica, lógico, para esse papel. Quem coordena esse projeto é Carlos Vidonski, conhecido no mercado financeiro, já atuou na antiga BMF, hoje B3, conhece profundamente as operações do mercado, tem uma ampla experiência, está coordenando esse projeto aqui. Então eu vou repassar a pergunta do Murilo Ângelo de Souza. O pequeno produtor pode conseguir financiamento através de CPR? E essa é a pergunta que eu faço para o Carlos. Carlos, o pequeno produtor também tem vez para tentar conseguir financiar seu trabalho através de uma CPR? Qualquer produtor hoje, Pulga, tem condições de emitir uma CPR. O que a gente sempre leva em consideração é o produtor, primeiro, ele tem que estar muito bem organizado para ele poder emitir um título, o qual o credor se sinta confortável em adquirir aquele título. Precisa deixar bem claro que a Bolsa Agro CPR, ela não é um local de negociação da CPR, ela é simplesmente um facilitador de uma emissão de uma CPR. Então, caro produtor, caso você queira emitir uma CPR, eu aconselho que você entre em contato com os nossos corretores, onde eles poderão, né, arrumar um financiador para esse título chamado CPR. Lógico, eles vão fazer uma série de perguntas, vão ter que ser as garantias para que possam fornecer financiamento
para você. E a questão da CPR em si, a emissão é bem simples, mas desde que ela tenha todo o amparo legal, que nem as nossas têm, e tenha todo o respaldo de que aquele emissor está sabendo o que está fazendo, ou seja, estou colocando em troca de um financiamento, um talhão, um número de sacas, ou até, que nós já emitimos, já falamos nesse programa, de uma emissão de boi, que nós já tivemos. Bom, então, que fique claro, o pequeno produtor também pode fazer. Agora, há uma norma, há uma legislação básica para a emissão de uma CPR. Às vezes, o produtor emite essa CPR para quem fornece insumos para ele, sejam sementes, defensivos agrícolas, adubo, isso é muito comum. É usado para garantir, vamos dizer, operações de barter, que é a troca de insumos por produtos, né? Isso é comum no mercado, não, Carlos? Muito comum, muito comum. Temos falado com todas as indústrias de insumos, né, as agroquímicas, todas elas acho muito interessantes, já estão, inclusive, em fase de final de emissão de CPRs, né, falando com os grandes produtores, onde elas acham extremamente importante essa diminuição de prazo com o amparo legal que é o Bolsa Agro CPR. Então, produtor, caso você tenha uma agroquímica ou até mesmo aquelas revendas que estejam dispostas a fazer um barter, pode aí entrar em contato com as nossas corretoras ou até mesmo com a gente aqui na BBM, que daremos todo o respaldo para ele poder emitir a sua CPR, tanto a revenda quanto o produtor em si. Bom, e é importante conseguir também um financiador, seja ele um fornecedor de insumos, no caso de barter, que é uma troca, né, de insumos por produtos, mas um investidor pessoa física, por exemplo. Aliás, há um incentivo, né? Pessoa física que investir em CPR tem isenção de imposto de renda. É um incentivo que a legislação dá para que o investidor, né, pessoa física, uma pessoa que queira investir dinheiro, aceite uma CPR de um produtor e receba, lógico, uma rentabilidade por isso. Ele pagaria, estaria isento de imposto de renda, pagaria praticamente nada por essa emissão. Lógico, é preciso registrar. E a facilidade da BBM, Fabiano, isso é importante ressaltar também para o senhor Ângelo aí de Governador Valadares, é que a facilidade que a BBM desenvolveu é de que tudo pode ser feito eletronicamente. Lógico, é preciso ter os documentos escaneados, devidamente registrados, assinatura eletrônica, mas difícil é a primeira. Depois que fez a primeira, fica muito mais fácil, não, Carlos? Bem mais fácil. Inclusive, a gente, quando hoje mesmo tiver uma reunião com um novo produtor, um novo emissor, né, que a gente está falando que é de gado de novo, e ele se surpreendeu, né, falando, poxa vida, mas é tão simples assim? É bem simples. E ela é eletrônica, então, que nem bem falou o Pulga, ela é totalmente digitalizada com assinatura eletrônica. O e-token é possível você emitir uma CPR que nem nós emitimos a semana passada, em 22 minutos. É uma coisa assim, bem interessante, porque esse mesmo emissor ele falou, olha, eu demorava 20, 30 dias para emitir uma CPR. E eu, com todos os documentos, que nem a gente já salientou, é possível emitir uma CPR em menos de meia hora. Bom, respondendo à pergunta do seu Murilo Ângelo de Souza, de Valadares, de Governador Valadares, lá em Minas Gerais, o pequeno produtor pode sim conseguir se financiar, facilitar a obtenção de recursos através de CPR. É preciso se organizar. E vamos repetir, né? A primeira é um pouco complicada, como tudo que é feito, né, para o pequeno produtor é feito devagar. A primeira é complicada. A segunda, a terceira já entra num sistema. Aí fica muito mais fácil. Passamos o recado, Carlinhos? Acho que é isso aí. Não tenho receio em emitir uma CPR eletrônica. Ela é muito simples e ela é um facilitador para todos os produtores rurais aqui do Brasil. Bom, eu encerro por aqui essa nossa participação, Fabiano, é com você. Tá certo, obrigado, Pulga. Um grande abraço aos dois. E aí, respondendo o questionamento do produtor rural, do nosso telespectador Murilo, que quis saber como fazer, se o pequeno produtor pode ter uma CPR, está respondido, você pode participar conosco, mande suas perguntas no 67 99656 2266. Olha, eu vou trazer agora uma reportagem, eu estive ontem aqui numa
numa empresa privada que está realizando no Mato Grosso do Sul, indo em municípios, né, e trabalhando com algumas palestras para mostrar ao produtor como conseguir recurso financeiro para a produção fora o plano agrícola pecuário. Aliás, plano agrícola pecuário para muitos é algo, e esse ano a gente já começou a ver isso, começa a ser reduzido. Veja agora como é que isso pode ser feito e como que o produtor rural está se preparando e como que o mercado financeiro também se prepara para essa nova situação. Uma das situações que temos acompanhado no país é a busca e oferta de novas modalidades de financiamento agrícola e pecuário. O ano de 2019 é marcado por uma mudança forte no mercado, no qual se inicia uma abrangência menor do plano agrícola pecuário e a entrada de novos atores no cenário. E a questão é, quais são as alternativas à disposição dos produtores rurais? Na verdade, o mercado de crédito hoje ele tem mudado bastante, né? Antes a gente tinha uma série de linhas subsidiadas, um grande afluxo de investimento por parte de bancos, sobretudo bancos públicos, muitos bancos, enfim, privados também participando no setor. E o que a gente vê cada vez mais é que assim, esse recurso está mais escasso. Então, a gente tem visto como uma natural migração de fundo de investimento o mercado de capitais. Então, o mercado de capitais tem se mostrado como a natural alternativa de funding, de captação para o produtor, enfim, para o agente do agronegócio. É bem verdade que tem muitos hoje bancos tentando voltar um pouco para o segmento, mas a gente acha que isso ainda é um pouco incipiente. Assim, você tem algumas grandes casas tentando voltar para o setor, mas ainda nos parece que o mercado de capitais é talvez hoje a grande solução para o mercado, sobretudo com as operações de CRA, e que trazem, obviamente, embora por muitas vezes não tenham a mesma solidez de taxa que teria com o crédito privado nos bancos ou com o que os produtores estariam acostumados, ainda se mostra uma excelente relação custo-benefício. Para René Xavier, que atua na área de investimentos, hoje há claro processo de mudança na disposição de recursos para financiamento da safra. Hoje está acontecendo todo um processo de desbancarização no mercado financeiro que facilita o acesso ao crédito do produtor rural. Mas ele tem que entender que ele precisa estar organizado, tanto judicialmente, até como economicamente, no financeiro dele tem que estar organizado, para ele estar preparado a tomar um crédito mais barato. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, lá nos Estados Unidos, o americano, ele não planta um pé de soja, um pé de milho, sem fazer um travamento no mercado de futuros em Chicago. Aqui são pouquíssimos produtores rurais que fazem isso. Isso ajuda a reduzir as incertezas de volatilidade de preço e facilita, inclusive, o banco a dar uma condição melhor para ele. Então, tem a questão de travamento de preço, que ele pode utilizar o mercado financeiro, uma governança corporativa instituída em contrato social dentro da empresa dele, adequada também com um processo sucessório, inclusive para quem ele vai passar ali o bastão para o filho, para o primo, enfim. Então, tudo isso é indicativo para ele poder se utilizar desse processo natural que está acontecendo de desbancarização, tá, para tomar um crédito barato no mercado de capitais. Na esteira das mudanças, há novidades em torno de recursos financeiros voltados ao produtor, mas que exigem um novo ordenamento. A gente está vendo agora uma movimentação justamente pela diminuição do crédito pelo BNDES e o Plano Safra, que tá com uma taxa que não está mais tão atrativa. A gente está vendo os produtores rurais, né, e o agronegócio como um todo em busca de novas captações, novas formas de investimentos, né. Com isso, a gente viu uma crescente, um aumento aqui no mercado de capitais, que são as emissões de CRA. Nada mais é do que o investidor, pessoa física ou institucional, investir diretamente, né, no produtor e via essas emissões de CRA. E agora a gente está tendo uma novidade também, que são as formas de captação via fundos de investimento. Tá? Então, são fundos de investimento que estão buscando créditos mais arriscados, digamos assim, justamente para ter mais rentabilidade, porque a taxa de juros caiu. Então, tendo uma rentabilidade aí de 6% ao ano, não tá sendo tão suficiente para os investidores. Então, eles estão buscando créditos mais arriscados. E com isso, eles colocando esse recurso num fundo de investimento, o fundo de investimento empresta diretamente ao produtor. Tá? Mas essa forma de captação, tanto o mercado de capitais quanto os fundos de investimento,
eles exigem uma governança corporativa um pouco melhor e uma obtenção, por exemplo, é necessário os produtores terem balanço, terem uma organização um pouco maior, tá? Então isso acaba até dificultando um pouco esse crédito, mas a gente vê uma movimentação deles tendo essa consciência e começando a se estruturar mais para a obtenção desses créditos. Tá, informações importantes, você vai poder rever essa reportagem, também a resposta ali sobre CPR para pequenos produtores, acessando o canal do Boi na internet, através do portal sba1.com ou ainda o canal do Boi no YouTube. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo de mercado de soja, falo de dólar aqui no Agricultura BR. Eu volto já. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Hoje, mercado internacional da soja, lê-se principalmente Chicago, volta a ter aí uma importância maior em relação aos negócios com a oleaginosa aqui no Brasil, depois que a China anunciou o fim, ou pelo menos uma suspensão dos tributos sobre carne suína e também soja norte-americana, mas hoje vive um dia de estar mais ligada aos fundamentos de mercado. E o fundamento de mercado está muito de olho na melhora climática. A questão climática nos Estados Unidos está contribuindo, por enquanto, com as lavouras de soja e milho, e com isso soja cede nos Estados Unidos. Vamos saber como é que está Chicago agora. Vai aumentando a queda, vai perdendo de 8 a 9 pontos. Novembro vem a $8,91 o bushel. Janeiro, $9,05 o bushel. Março vem com negócios a $9,17 mais 4. E maio, $9,28 por bushel. Temos aqui hoje soja em Chicago reagindo a essa situação climática mais favorável sobre o meio oeste norte-americano. Dólar comercial agora no Brasil, vamos saber como é que vem. Vinha a 4,10 na abertura dessa edição, agora vem agora numa situação menor, próxima à estabilidade, 0,07% de alta, a R$ 4,09 mais 3, assim vem o dólar comercial. Mais informações no mercado agrícola, mercado pecuário, às 16 horas na terceira edição do Agricultura BR. Eu fico por aqui, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.